construíram inteiramente a ciência política. Do que vai ser feita a ciência política? Vai ter uma área de teoria, vai ter uma área de partidos políticos, vai ter uma área de grupos de pressão. E naquela época se dizia relações internacionais está dentro disso. Assim foi construída, por decreto, para usar uma palavra na moda, uma disciplina. Isso não quer dizer que nos Estados Unidos já não existisse, mas na Europa, hein? Por exemplo, deixa eu falar da minha experiência é que Durkheim, por exemplo, ele pode ter desenvolvido vários estudos quantitativos. Sim, suicídio, sim. Mas ele também formou e abriu a oportunidade do trabalho de campo etnográfico em várias partes do mundo. Sim. A escola de Chicago, a mesma coisa. A escola de Chicago, os quantitativistas, tem um pessoal que começa a trabalhar em campo. Né? Inclusive, o Franz Boas estava por lá, que é o primeiro que vai fazer um trabalho de campo etnográfico nas tribos da América do Norte, desenvolvendo pela teoria da cultura. Então, é muito complicado. Nós estamos falando da origem. Desculpa, assim, porque o Sérgio vai ver se está respondendo as formulações dos comentários dela. Vamos deixar de falar, deixar para a plateia, não vai sair daqui hoje. Tá bom. Bom, então, deixa eu só... Agora eu perdi um pouco o fio da meada, mas de qualquer maneira, sobre o... Então, não sei se... Hein, Cristina, o que foi levantado está na linha do que tu está interessado em saber? Sim. Então, eu acho que quando... Hein? Tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou reagindo um pouco a esse excesso de preocupação com a autonomização da ciência política. Eu, depois de fazer 500 entrevistas com antropólogo, sociólogo, cientista político, eu não sei mais o que eu sou. Eu sou essa mistura. Então, a partir daí, essas fronteiras para mim não existem, mas eu estou contando uma história do seu início. Agora, a outra questão é Então, isso tem a ver com o fato de que a ciência política é tardia. Como ela é tardia, ela tem que se afirmar de uma maneira mais forte, como um cristão novo tem que se afirmar diante de outros segmentos anteriores, sejam eles quais forem. Como fez a sociologia no século XIX. Como fez com o pensamento metafísico do século XVIII, fez a mesma, mas só que ela disputou. Então, onde é que se recrutaram os sociólogos? Na economia. Onde é que é o nosso amigo Durkheim? Um filósofo da Escola Normal Superior. Bom, enfim. E a sociologia vai se construindo nesse contexto. Nada contra, hoje ela existe, ninguém discute, mas eu acho que a preocupação excessiva com essa história da autonomização disciplinar e a disciplina ser considerada uma coisa quase que abstrata, não tem sentido. Então, por isso que o conceito de disciplinarização me parece mais adequado. Bom, agora, com relação à Fundação Fora, eu acho que o Glaucio talvez tenha mais coisa a dizer do que eu. Eu só diria o seguinte, as mudanças da Fundação Fora. Tem um livro que na França me emprestaram, só não estou lembrando o autor, mas é um livro conhecido, que chama A Inteligência do Anticomunismo. Quando o FBI esgotou seu trabalho de atrair os intelectuais franceses, italianos, enfim, europeus em geral, fascinados pela Revolução Soviética, começaram a criar revistas, reuniões, tudo financiado pelos Estados Unidos e o FBI por trás. Então, chega no momento que ele diz, não, nós não temos... O tema está muito complexo, tem que dar para gente mais competente, e a partir daí, a Fundação FOR assumiu este papel. Viu? A Fundação FOR assumiu esse papel. Então, a Fundação FOR da Europa, da Guerra Fria, era uma Fundação FOR quase que se confundia com o Departamento de Estado. Que ela estava fazendo um trabalho de bloquear o fascínio dos intelectuais europeus pela União Soviética, criando financiamento, revistas, reuniões, coisa e tal. Isso
ocorreu de uma maneira sistemática. Então, essa é a fundação. A Fundação FOR, que vai financiar a sociologia do Gino Germani na Argentina, vai gerar movimento estudantil violento. Os caras não querem aceitar nem dinheiro para a biblioteca, nem bolsa, nada. Porque a Fundação FOR, nessa época, tinha uma imagem altamente negativa. Agora, no Brasil, mudou. Por quê? Primeiro que mudou o governo americano. A Fundação FOR, que estava muito marcada em governos republicanos, no governo Kennedy, ela não só acaba tendo dirigentes mais jovens e mais abertos, liberais americanos, etc., como os Estados Unidos mudaram. Então, eu me lembro que eu até participei de uma dessas sessões. Foi organizada em São Paulo uma organização chamada AUI, Associação Universitária Interamericana, também foi. E o que era essa fundação? Era para mostrar para a esquerda no Brasil, e eles só recrutavam líderes de esquerda, o que era os Estados Unidos democrata, que não era mais os Estados Unidos republicano, conservador e coisa e tal. Então, é um período de mudança, onde a Fundação FOR muda, e por isso que no Brasil, em vez dela desempenhar o papel que ela desempenhou na Europa, naquele contexto que eu falei, ou na Argentina, que levaram o Gino Germani a renunciar, a partir de um certo momento, a carreira de sociologia que ele dirigiu na Universidade de Buenos Aires. E saiu do país, foi embora. Saiu do país, ele acabou indo para a Itália, né? Porque a reação à Fundação FOR era terrível. No Brasil, ao contrário. Quem desconfiava da Fundação FOR era o pessoal de direita. Essas pesquisas que eu estou falando, que se fez no Rio Grande do Sul, se fez porque não passava pelo departamento. Nós tínhamos dinheiro da FOR que entrava direto. Então, tu fazia com total autonomia. Se tu fosse perguntar para o departamento, todo mundo ligado à Revolução, ou a maioria, teria acabado qualquer possibilidade de poder fazer qualquer pesquisa. Então, eu acho que nós temos que considerar aí a conjuntura extremamente favorável para isso, que permitiu que a Fundação FOR e cantemos hinos de louvor, que tudo isso que existe, inclusive o IUPERJ, o DCP, o museu, devem a este bom humor da Fundação FOR a partir desse momento, que eu acho que acabou continuando até em outros países, no Chile, etc., depois. Mas isso não é uma coisa totalmente ao azar, tem também uma explicação ligada à política. Finalmente, para encerrar, a última pergunta que me fez a Cristina, da ciência política, e por que havia essa orientação com relação à história e coisa e tal, eu diria, bom, de um lado, porque a riqueza da história do Rio Grande do Sul, seja no passado mais remoto, seja inclusive no período republicano, era de tal ordem que isto atraía certamente estudiosos, e numa perspectiva não apenas histórica, numa perspectiva inclusive de ciência política. E aí, a conclusão que a gente chegava com toda a tranquilidade, nós somos mais um país platino do que um país brasileiro. Nós estávamos integrados no Brasil, nós tínhamos optado pelo Brasil, não eu, mas as gerações anteriores. Porém, o nosso padrão partidário, a nossa forma de luta, as misturas entre revolucionários uruguaios com os federalistas brasileiros contra os republicanos, etc., é uma coisa que tem a ver com uma história que é platense no sentido de Uruguai e Argentina. E mais do que isso, como é que aquele bombachudo que saiu do Rio Grande do Sul de uma fazenda, que podia ser um chefe feudal e que vai criar o Estado Nacional, por quê? Porque ele aprendeu nos países vizinhos o que era um Estado no Uruguai autonomizado com relação à sociedade. Ele tinha informações sobre a Argentina, e esse tipo de realidade era muito mais forte na cultura política dele do que aquilo que os nossos oligarcas. Enquanto saía de Minas o cara do campo rural ia para a Câmara e não entendia nada de política, e esses políticos que saíam lá do Rio Grande do Sul, particularmente essa segunda geração, era gente que tinha formação, muitos deles tinham formação, inclusive, em direito e coisa e tal, e tinham uma cultura política muito mais avançada. Isso tem muito a ver com o contexto dentro do qual estava esse Estado inserido na história do Cone Sul, em grande medida. Então,
eu diria que, ao tratar desse assunto, e quando eu citei aqueles vários trabalhos que foram feitos, a gente estava tratando de um objeto que parecia que era autônomo. Não era um pedaço do Brasil, necessariamente. A história... Tanto que quando a gente mostrava o padrão de comportamento que ocorria lá e que era uma coisa previsível do ponto de vista socioeconômico e político, alguém dizia, no Rio Grande do Sul tudo é perfeito. Por quê? Porque lá havia uma tradição entre base social, opção partidária, enfim, os conflitos tinham uma certa relação com a realidade socioeconômica da região, as relações, enfim, com os outros países. Então, isto por si só fazia com que esse objeto se tornasse atraente e nós sucumbimos a ele. Amém. Eu pedi para falar, eu só vou dizer uma coisinha, não vou... você pergunta a história do como é que essa ciência política, o que seja, não começa na época da ditadura, né? Essa questão. Olha, tem um livro que se chama do Rodrigo Pato, que é um historiador de Minas Gerais. Sapato, que se chama As Universidades e o Regime Militar. Esta pesquisa é muito bem feita, informa sobre o melhor, coisa assim, inclusive que eu vivia, eu falava, não sabia que você viveu uma série de coisas sem saber. Então, explica muito sobre o que aconteceu dentro da universidade, dentro do ensino, dentro de tudo. E que aí fica com mais sentido esses espaços e essas coisas. Quer dizer, não há dúvida que foi durante a ditadura que a pós-graduação proliferou nesse Brasil. A FINEP deu dinheiro para Deus e o mundo, entendeu? Então, não é tão... Você começa a ficar um pouco mais claro. E esse livro, eu acho, quando eu o li, fiquei muito assim, sabe? Marcou muito. Então, é isso que... As outras coisas são tão difíceis que não dá para a gente... Só uma coisinha agora, só para botar fogo na Fundação FOR. Há pouco tempo, não vou contar o caso, não. A Fundação FOR, nos primeiros anos de Brasil, trabalhou em duas áreas: controle de natalidade e desenvolvimento de agricultura. Tá? Então, tiveram a ver com formação de como é que chama? Técnicos agrícolas, doutores, mestrados, etc. Que, no fundo, tem a ver com a Revolução Agrícola de hoje, que criou a Embrapa, e que tem a ver com isso. E, de outro, o controle da natalidade. Então, você pode dizer... Por bem ou por mal, foi uma instituição de absoluto sucesso, porque fizemos controle de natalidade sem nenhuma regra do governo. Não houve uma legislação que dissesse agora, controlou o índice de natalidade. Qual era o perigo? Estamos crescendo demograficamente numa escala, né, geométrica, e os alimentos crescem numa aritmética. Estouraram. Agora, depois mudou-se sim, e tem esse negócio aqui. E principalmente na política americana, o governo Carter. Só me dá uma parte. Mas tem um detalhe que a gente esquece. O único partido civil que entrou no golpe militar chama-se UDN. Então, a UDN convenceu os militares de que, se eles quisessem ser uma potência, eles tinham que produzir estatísticas como a União Soviética e os Estados Unidos, ter doutores e mestres, que era uma das demonstrações de que o conhecimento, enfim, etc. E aí tem um famoso, um ministro até do Rio Grande do Sul, Tarso Dutra, reuniu um grupo, então, esse é um documento que a gente encontra, ministros, o padre Bastos Dávila estava aí, tinha alguns ministros, que eu me lembro, de Minas, era um grupo realmente de muito peso, que fizeram uma proposta de reforma. E nessa reforma, que é a reforma de 1968, ela não só vai mudar a universidade no seu padrão, mas, sobretudo, vai instituir
a pós-graduação como prioridade. É uma política pública de desenvolver a pós-graduação feita pelos militares, influenciados por esses intelectuais, enfim, que estavam no governo, num período de milagre econômico, portanto, um período que havia dinheiro, e todos esses organismos, o CNPq, a CAPES, a FINEP, que não havia. Muita da briga do IUPERJ com o CPDOC não é só intelectual, é pelo dinheiro da FINEP. Porque a FINEP estava no Rio e os grupos do Rio absorviam boa parte do dinheiro da FINEP. Não chegavam em outros lugares com a mesma intensidade. É ou não é verdade? Passa recibo aí. Bom, então eu estou querendo dizer por aí, não é, que houve um paradoxo no Brasil comparado com a Argentina, com o Chile e com o Uruguai. Lá eles destruíram a universidade, era uma instituição liberal, tem que ser destruída. No Brasil, a partir, talvez, não estou fazendo uma hipótese aqui absoluta, de uma tradição portuguesa que vem lá do Salazar, que admitia eleições, apesar daquela ditadura conhecida, no Brasil se manteve funcionando. O Congresso, embora fechando de vez em quando, os partidos políticos, embora consentidos, 2, que depois vão ter um efeito contrário do imaginado, e a universidade como instituição liberal. Então, esta diferença é que fará que no Brasil nós tenhamos tido, no período mais duro, muito recurso, porque era o milagre econômico, toda uma política. Eu me lembro de um professor do Rio Grande do Sul de geologia, sentado na CAPES, com uma professora de educação de origem americana, bolando esse sistema que hoje funciona, dos pares, toda essa coisa. E quando nós éramos convidados aí, quem dirigia a pós-graduação ia a Brasília para participar de reunião da CAPES, era mais ou menos como no período da monarquia absoluta lá do Luís XIV, dos chamados conselhos gerais. O pessoal ia com as suas cartas de doléance, de pedidos. Cahiers de la doléance. E tinha a possibilidade de ir a Brasília. Eu me lembro que quando a gente estava indo à corte, e lá ficava sabendo de coisas que não chegavam na periferia, não só do Rio Grande do Sul, mas em geral. Então, aquelas pessoas se sentiam assim sobrevalorizadas e achavam que neste nível havia até uma participação e uma democratização interna que não era compatível com o regime, e a partir daí houve este fenômeno extraordinário. Agora, o que é extraordinário é que... Agora tu me distraiu. Porque a gente tem, tá bom. Tem um problema aí. Tá bom. O que é extraordinário é que... Agora perdi. Bom, é que isto continuou. E o sistema de avaliação da CAPES, hoje, se nós tivéssemos, vamos implantar esse sistema, não passaria, porque é um sistema inspirado na Madame Thatcher, de punição. Quem não tem um nível tal, fecha o curso. Quando... A avaliação em geral é para melhorar a qualidade, para desenvolver e coisa e tal. Então, isto é extraordinário que tenha tido essa continuidade de 30 anos. Ó, doutor, eu vou te mencionar aqui. Estratégia. Eu vou me concentrar na pergunta que tu fizeste. Veja bem, se acham que eu sou um quantofrênico, estão errados, não sou. Ou seja, repetir que a interação mais criativa inclui dados qualitativos e quantitativos é um negócio que todo mundo deveria estar de acordo, mas não sei se a praxis de quem faz reflete esse acordo. A pergunta é em que momentos eu uso que dado, de que tipo. Ou seja, um campo novo. E nem tudo é quantificado. Claro, um campo novo, onde eu vou, vamos supor, fizemos entrevistas no CPDOC com generais de 18 estrelas.
Você não vai passar um survey com um general de 18 estrelas. Então tem que ser... 145 perguntas. Oi, tem que ser o quê? Um trabalho com entrevistas abertas. Você não pode fechar a entrevista. Você sim pode ter um roteiro na cabeça, mas... E depois você pode até trabalhar alguns desses dados quantitativamente ou pedir dados quantitativos a quem te informa. Mas esse é o informante que está hierarquicamente acima do survey. Não é uma questão acadêmica, é uma questão política, não havia como. E também, às vezes, por exemplo, eu entrevistei um estuprador de 200 e poucas crianças. Está preso por carta, ele está preso na universidade, no estado do Texas. Como é? Não é survey que vai provocar as respostas, um insight, um entendimento. Claro que há lugar para, por exemplo, hoje eu faço muito isso, análise de textos que, por serem muito longos, por exemplo, 30 milhões de livros, não vou ler, não dá, teria que ser Deus eterno, uma coisa assim, né? Mas uso algoritmos para analisá-los quantitativamente. A oposição entre quali e quanti, que todos dizemos que não é necessária, é falsa. É absurdamente falsa. Coisas que são tangenciais a esse tema. Meu Deus, nós temos uma tradição acadêmica que é eurocêntrica de um lado e americanocêntrica do outro. E isso prejudica a qualidade do trabalho. Eu não sei quem leu, provavelmente tu, o livro do Severo Martínez Peláez, La Pátria del Criollo. Se Severo Martínez Peláez fosse inglês, francês, etc., seria um clássico. É lindo e escreve bem, além de tudo. Não obstante, o sexto e último capítulo, o que é que faz Severo Martínez Peláez? Tenta esmagar todas as informações que tinha dentro de um aparelho conceitual marxista ortodoxo. Não dá. Tem indígena. Não dá. Aí, claro que você pode chegar a Los Siete Ensaios, muito melhor. E aí você entende, por exemplo, Aníbal Quijano, que fez dessa liberação do eurocentrismo, que no Peru é mais forte que aqui, o seu programa político-acadêmico. O artigo ou capítulo de livro, porque são as duas coisas que eu mais admiro, é a sociologia como artesanato, de C. Wright Mills. É lindo, é belo, tem número, entende? Então, eu acho que eu herdei um epíteto não merecido, porque sim, tinha que, há tempos, tempo aqui, para quem tem 83, é 40 anos. Há tempos, toda e qualquer percentagem que eu colocava num texto era perseguida. Perseguição das percentagens, correlação, etc. Meu Deus, tabela cruzada, meu Deus. Entende? Não cabia. No que concerne definição de área, é igual, para mim, a essa questão de querer colocar muros
metodológicos. Se você usa quant, não pode usar quali. Que é isso? Se você usa conceitos tirados da sociologia, não pode usar algum tirado da antropologia. Mas que é isso? Eu estou contra muro. Inclusive, e sobretudo, né? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa que o Trump. Nós queremos impedir os mexicanos da outra disciplina de entrarem no nosso país. Chega, não precisa, não. Pensa, por exemplo, numa verdadeira universidade no Rio de Janeiro. Um programa de pós-graduação, alunos que podem seguir cursos, obter informações, serem parcialmente orientados ou aconselhados por todas as universidades existentes na área metropolitana. Quão mais rico será esse programa em relação aos que existem? Mas não. O mundo acadêmico está cheio de fascista, com uma personalidade fascista, com uma agenda de esquerda. Então ele é autoritário. Ele é autoritário. Ele exige um programa de estudos que tem que ser primeiro semestre ABCD, segundo semestre FFG, 2 de A, A2 e por aí. E o aluno? E o aluno? O aluno não existe. Ele não é um ser que tenha ou deva ter vontade, capacidade de discernimento e escolha. Nós temos que escolher tudo, como talvez façamos no colégio primário, e nem sei se lá deveria ser assim, ignoro, até o fim. Nós não damos flexibilidade ao aluno para, por exemplo, sei lá, aqui temos pessoas de universidades diferentes, e buscar, fazer um seminário com, suponha, na área de segurança pública, 2 seminários na UFRJ, com a Joana e o Michel, um na área de sociologia jurídica, com o Cante de Lima na UF. Que programaço! Aí é a nova universidade. O problema é que a escola nossa é do século XIX, é isso aí. É fechada. A escola do século XXI. É fechada. É fechada. Ok. Precisamos encerrar. Então, eu vou terminar assim. Esse lugar, isso aqui, que eu vejo dentro de um... Vocês já leram Ulisses, do James Joyce? A ideia de stream of thought, que você vai tendo fluxo, vai passando para outro, etc. Os modelos caóticos não são muito diferentes disso. E o que, na exposição, eu pretendi fazer é colocar vocês, não no fechamento de 4 paredes, um teto e um assoalho, mas dentro de um processo que está em transformação, que não é linear. Que não é linear. E o seu Ion, na década de 50 e 60, criou um programa que até hoje está incidindo sobre nós. Essa era a ideia. Isso é método Quant? Respondi? Muito obrigado. Alô? Meus caros, eu quero agradecer a banca, eita ferro, a mesa, que nos prendeu com essas maravilhosas reflexões ao longo dessa tarde, início de noite. Queria realmente agradecer de coração. Mas eu tenho uma má notícia para dar. Eu recebi a notícia que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos não vai poder vir, ele teve um problema de saúde. Então ele vai ter que ficar em casa. Então a gente achou por bem, a gente conversou, a pessoa da equipe, achou melhor encerrar o evento, porque imagina que depois de 3 dias está todo mundo um pouquinho cansado. Né? Porque ontem também o negócio que acabou, num dia acabou às 10h30 da noite, no outro dia acabou às 9h, ontem acabou às 9h30, então é uma ginástica. Né?
Então eu queria, enfim, encaminhar o encerramento dessa jornada, dessa segunda jornada do pensamento político brasileiro, agradecer os presentes, e não só os convidados, aqueles que aturaram-nos ao longo de 3 dias, e, sobretudo, a comissão organizadora do evento. Né? Sem os meus orientandos, agregados, amigos, colegas do BEMOT, que é o Grupo de Estudos de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro, esse evento não teria acontecido, mas nem de longe, não teria havido ninguém. É um dos mais extraordinários exemplos de auto-organização, de ação coletiva que eu conheço. Realmente, eles merecem uma salva de palmas. E a despeito da identidade coletiva do grupo, que é o BEMOT, o BEMOT é o contrário de Leviatã, né? Todo mundo pergunta o que é. O nome saiu exatamente para não dar Leviatã. Leviatã, senão Leviatã é muito batido. O que é o contrário de Leviatã? É o BEMOT, tá, ok. Eu quero declinar nome por nome, né? Comissão organizadora, né, a quem esse magnífico evento é tributário, Ângelo Remédio, Hélio Canone, João Aguiar, Caio Felipe, Lidiane Vieira, Luiz Carlos Ramiro Júnior, que há tantos anos é meu braço direito, Paulo Henrique Casimiro, que há menos anos, mas agora é meu braço esquerdo, o Pedro Marreca e a Tamires, todos trabalharam incansavelmente ao longo de todo esse tempo. Né? E também ao Romário, que está ali no fundo, que também está aqui, discreto, mas persistentemente atuante na sua competência, e a Paulinha, que também organizou o evento. Então eu convido todos vocês para comer alguma coisa. E é isso. Obrigado. Só uma coisa, só um minutinho, não se levantem, por favor. Professor Elgio, por favor. Professor Elgio disponibilizou 3 livros, a gente vai fazer um sorteio aqui.